palavras de boas-vindas. Todos, mas obviamente em primeiro lugar ao Sr. Jorge Calado, agradecer muito por estar connosco hoje. Naturalmente também associar estas sessões são muito gratificantes para mim. São sessões que não são organizadas por mim, de forma absolutamente à vontade, estou a ser membro de uma pessoa, que é sempre uma coisa muito complicada. É um elogio à estrutura que nós temos na Faculdade de Engenharia, nas várias vertentes que tem protagonistas principais, neste caso, sobre a biblioteca, a doutora Ana, a doutora Susana, o Comissariado Cultural que está, de alguma forma, associado, como todos sabem. Eu vou ser breve, nós estamos aqui para ouvir a professora Calado. Portanto, vou ser breve, muito breve, mas acho que tenho que dizer estas coisas, que são muito importantes. Eu tive há bocadinho de ocasião de ser ao professor Jorge Calado, que uma das coisas que me dava imenso prazer, imenso gozo, imenso orgulho, era a complementaridade de atividades que nós temos para lá das ciências e da engenharia e das matemáticas, das físicas e das químicas. Temos para lá, podem estar juntas, como aliás vamos ver hoje, não é? Mas é também a componente cultural, de que o leitor é um exemplo, mas em que também temos o teatro, temos a música, temos as artes plásticas. Bem, e hoje, sendo certo que temos tido pessoas distintíssimas dar-nos o gozo e o prazer de os ouvir, hoje temos, e digo isto sem nenhuma hesitação, uma pessoa absolutamente excepcional, que representa daquilo que eu conheço o expoente máximo de combinação de qualidades culturais, de qualidades científicas e culturais que nós temos em Portugal. Não sempre quanto isso, eu vou dizer muito mais. Desde, naturalmente, a arte, a música, as áreas de química e as ciências, que são absolutamente notáveis, e, portanto, nós vamos ter a sorte de ouvir as palavras do Sr. Jorge Calado. Mais nada, muito obrigado a todos pela presença, a si em particular, e fica para si agora o palco. Não sei se. Já desejar boa tarde a toda a gente e fazer só como minha a sorte de poder fazer a apresentação do professor Jorge Calado. Toda a gente já o conhece com menos nome e sabe os principais pontos da sua carreira. Foi licenciado em Engenharia Química pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, doutorado em Química pela Universidade de Oxford e, atualmente, professor catedrático representado de Química e Física de IST, membro do Centro de Química Estrutural de IST e, além disso, também foi professor catedrático adjunto de Engenharia Química na Universidade de Cornell, em Nova Iorque. Cientificamente, é uma pessoa da termodinâmica, publicou mais de, agora estes números, não sei dizer, agarram-se estes números, mas mais de 60 artigos no tema, e cientificamente tem sido reconhecido com vários prémios. Aliás, foi o primeiro recipiente do Prémio Pereira da Silva da Sociedade de Química. É membro efetivo da Academia de Ciências de Lisboa desde os anos 80 e, além disso, integrou vários conselhos científicos internacionais, coisas como a IUPAC, que é conhecida pelos químicos, a OTAN, o INTAS, o Conselho Europeu. Além disso, ainda faz a Comissão Cultural Americana, pelo programa Fulbright Eye. E, paralelamente a toda esta carreira científica, é conhecido que desenvolveu uma carreira nas artes, essencialmente como, não só como crítico, não só como escritor, mas também como responsável por alguns cursos, nomeadamente o curso de Arte e Ciência e um outro curso chamado Os Mitos da Ciência, que é um título que, de certeza, nós vamos ouvir em breve no nosso meio cultural. Além disso, tem uma paixão pela fotografia, comissariou e produziu várias exposições fotográficas, incluindo a da Expo Unesco 98, incluindo a dos 50 anos da Fundação Carlos Gulbenkian, e a última de todas, se não estou em erro, foi uma dedicada a Gerardo Castelo Lopes, que teve em exibição em Lisboa e também no Centro Gulbenkian de Paris. Se bem lembro, as fotografias não eram as mesmas de um lado e do outro, portanto, pequenas variações. Além disso, foi convidado para criar aquilo que é a nossa chamada Coleção Nacional de Fotografia, que foi montada no fim dos anos 80, na altura com cerca de 350 documentos fotográficos e 98 fotógrafos portugueses. É curioso que, tendo organizado as exposições todas, eu creio que uma vez ouvi dizer que não gosta de tirar fotografias, não quer tirar fotografias, porque acha que nunca vai conseguir
tratar algo que já foi feito bem por outras pessoas. E, portanto, Mais ou menos. Deixei tirar. O Centro de Cristografia, que como estava a dizer, está aqui no edifício, num dos poucos edifícios do Porto que são de origem pombalina, que é a cadeia, o edifício da cadeia de Vassal do Porto, aí na Colgaria, e tem hoje mais de 7.500 exemplares e 7.500 documentos fotográficos, e é um dos centros fotográficos mais bem cuidados, eu vou dizer, mais interessantes que eu conheço. Além disso, é com prazer que geralmente o professor quase fala de química, embora ele às vezes confesse uma enorme atração pela física, e pensando que se não fosse química, provavelmente seria física. Matemática também. O seu maior orgulho é, contudo, ter feito uma coisa que, e eu hoje pedi a vários meus alunos para vir assistir isso, é a sua capacidade de ensinar e de criar escola. Ele, na sua área genealógica científica, neste momento, eu creio que já vai na quarta geração de doutoramentos produzidos a partir da sua pessoa, o que quer dizer que são cerca de 100 doutoramentos que há aí feitos, tendo como origem os seus trabalhos. Com muito orgulho escreveu o livro, diz que é o primeiro livro dele, mas eu creio que o meu orgulho mesmo é este, de ter criado uma escola, e eu neste momento dava a palavra ao professor Calado e a vossa atenção. Professor Calado. Eu gosto de falar português. Em primeiro lugar, queria agradecer as palavras generosas dos meus queridos colegas e confrades. Estou muito orgulhoso por me terem convidado a vir aqui. E, como eu costumo dizer, basta assinar com um livro, eu vou logo atrás. E, portanto, quando o professor Joaquim Faria me falou que havia um clube de leitura aqui eu disse, tenho de ir, não sei como, tenho de facto uma vida um bocado agitada, quanto mais velho sou, mais tenho de trabalhar, mas consegui, estou muito feliz por isso e por fazer neste dia tão bonito, ainda por cima, é o dia de São Valentim. Ora, para vos dizer com franqueza, em primeiro lugar, eu rejeitei qualquer meio audiovisual, um PowerPoint e essas coisas todas. Até porque eu, de facto, fui um pioneiro nisso, porque eu dava aulas de Química Física ou de Mecânica Estatística, em que fazia slideshows, não é? Projetava slides, não havia PowerPoint nessa altura, não é? Em que tocava música, etc, etc. Portanto, isto era uma revolução completa, não é? Nunca usei o retroprojetor, porque acho que não é pedagogicamente aconselhável, e também acho que hoje em dia perdeu-se um bocado o hábito da conversa e do debate, as pessoas já não sabem falar, já não sabem escutar, só sabem ver, e muito rapidamente, numa fração de segundo. E, portanto, eu decidi enfrentar-vos só com as minhas armas mais simples, que são a cabeça e as mãos. E também estou à espera que da minha intervenção saiam algumas questões e que me desafiem, porque o meu objetivo sempre, em todas as atividades, eu só aceitava alguma coisa se visse nisso um desafio. Ou então se visse que era uma coisa que me custava muito, e então para vencer, digamos, essa relutância, eu aceitava fazê-lo. Eu devo dizer que aquilo que sou hoje e aquilo que fui como cientista, ou ainda sou às vezes, nas horas vagas, devo aos livros, também aos discos e também aos filmes. E quando digo livros, refiro-me aos livros de papel, porque a minha relação com o livro é uma relação, eu diria hoje em dia, posso dizer com a minha idade, erótica. Eu gosto de ter uma coisa, de folhear aquilo, de sentir o peso do livro, de cheirar o papel, de admirar a encadernação, de ver as figuras, de ver se o design é bonito ou é feio, etc. Isso faz parte do prazer da leitura. Eu tive muita sorte porque aprendi a ler muito cedo
e aprendi a ler sozinho por mim próprio, através do jornal que gostava. Os meus pais compravam, ou havia um jornal, que se chamava um jornaleiro, que ia todos os dias entregar, no nosso caso era o Século, a casa, não é? E a página 3 do Século era toda ela, era um broadsheet, aquilo que se chama um broadsheet, não sei como é que se diz em português, que os jornais grandes, como o Expresso era, antes de ter reduzido o formato. A terceira página era só dedicada ao cinema. Eram os anúncios dos cinemas, com aqueles cartazes, lá que era preto e branco e tudo isso. E era aquilo que eu gostava. E depois perguntava aos meus pais, e o que é isto e tal? Que letra é esta? Isso é um B. E esta aqui é um O. Então como é que isto se lê? Bom. Portanto, fui aprendendo o alfabeto, tentava ver, fazer uma correspondência entre as imagens que eu via e as palavras que eram o título do filme. E conto-me os meus pais, mas eu lembro-me de um dia ter reconhecido que sabia ler. E fui ter com os meus pais, isto é verdade, não é? E disse, no Éden, acho que está o Aniki Bobó, que é um filme que eu gostava de ver. E como daí a uns meses eu fazia 5 anos, no dia em que fiz 5 anos, a 6 de janeiro, os meus pais levaram-me ao cinema. Bem, eu já era um veterano de espetáculos, tinha ido à ópera no ano anterior e tinha também gostado muito. E portanto o primeiro filme que eu vejo é o filme de Manuel de Oliveira, e é o Aniki Bobó, e daí ficou também o bichinho pelo cinema. Portanto, o bichinho pela música também já existia, porque a minha primeira recordação, de facto, é essa primeira ida à ópera, ao Coliseu, para ver uma Aida, com uma cantora famosa, que eu na altura não sabia, não é? Que era a Gina Sinha. E de facto, quer dizer, o livro e a música e os filmes ficaram, de facto, comigo para toda a vida. Eu estou aqui para falar deste livro que tem o título Viagem à Luz e que tem um subtítulo que é uma história da química através de tudo. Porque este tudo são, obviamente, as outras ciências onde a química se apoia, que é a física e a matemática como língua, e também, quer dizer, as relações muito íntimas que existem entre a química e a biologia. Mas está aqui também não só as ciências e as técnicas. Eu sou conhecido de testar a palavra tecnologia, que é um anglicismo, a palavra é técnica em português. Por isso é que a minha alma mater é o Instituto Superior Técnico e não é o Instituto Superior de Tecnologia, como o MIT. Mas está aqui tudo o resto. Está a política, está a economia, está as relações entre as pessoas, estão os casos pessoais, as vitórias e as derrotas, os amores e os desamores dos vários cientistas e inventores. E está a música, evidentemente, e está a pintura, e está a fotografia, e está a literatura, e está a filosofia e todas estas coisas, porque, de facto, na vida as coisas estão todas ligadas. Eu considero isto mais do que uma história de química. Desculpem eu estar a puxar a brasa à minha sardinha, mas isto é a história da minha vida. Porque, por uma questão talvez de educação e de curiosidade, sempre me espevitaram a curiosidade, eu desde miúdo gostava de relacionar coisas diferentes. E depois percebia, depois partir de uma certa altura, onde senti que queria ser, era cientista, que a ciência era o meu verdadeiro amor, que esse também é o objetivo da ciência, que a ciência quer se tornar universal, quer relacionar coisas diferentes, não é? A famosa ambição dos físicos de unificar as 4 forças fundamentais. O eletromagnetismo, a gravitação, a força forte e a força fraca. São 4, de facto, é engraçado, porque, de facto, os gregos também tinham reduzido tudo a 4 elementos, e 4 é um número mágico na ciência e na vida. A outra coisa que foi para mim fundamental é, ao longo da minha vida já bastante longa, eu tive a sorte de conhecer gente absolutamente excepcional, muito melhor do que eu.
E sempre tive um grande prazer quando reconhecia outra pessoa, quer dizer, que tinha muito mais inteligente, muito mais culta, com quem tinha muito que aprender. E esse também foi, de facto, um grande contributo para aquilo que consegui fazer, esse exemplo. Outra, já referi aqui, é que tudo para mim na vida era um desafio. Eu costumava dizer, por exemplo, eu acabei o curso e depois não sabia muito bem o que queria, quer dizer, sabia que queria ter uma carreira académica, sabia que queria fazer investigação, em que não sabia bem porque gostava praticamente de tudo. Só não gostava de uma coisa, e aliás dizia redondamente, eu posso me doutorar em meteorologia, em engenharia química, em física ou matemática, não me importa, gosto, mas a única coisa que não quero é termodinâmica porque detesto aquilo. E depois, a partir de uma certa altura, tornou-se óbvio para mim que eu queria me doutorar em termodinâmica. Porque é que eu detestava? Detestava porque não percebia. E, portanto, tinha de perceber aquilo. E quando começasse a perceber, ia gostar. E, de facto, tornou-se uma paixão da minha vida. A outra coisa que fui aprendendo ao longo da vida é que, de facto, acreditem, quer dizer, a vida é cada vez melhor. Claro que a gente, quando é mais velho, depois começa a ter certos problemas ou de saúde, ou tem mais dificuldade a baixar-se, ou a correr, essas coisas todas. Mas isso são peanuts, quase que não interessa, porque a nossa capacidade de gozarmos uma coisa é cada vez maior, porque assenta. Não é como dizia o Newton, que aquilo que eu tinha conseguido era que se tinha apoiado nos ombros de gigantes, todos os grandes físicos tinham vindo antes dele. Não, é que, no caso pessoal, nosso, individual, as nossas experiências de hoje assentam em todas as experiências anteriores. Portanto, aquilo que a gente pode tirar de uma coisa bonita e boa do que gosta, como, por exemplo, estar aqui hoje convosco, isso é amplificado por todas as experiências que eu tive antes. E, portanto, e amanhã, e daqui a um ano, etc., quer dizer, esta experiência também vai contribuir para o meu gozo de uma experiência futura. Portanto, isto em resumo era aquilo que eu vos queria dizer como introdução. Falando mais concretamente, eu gostava muito que esta minha intervenção fosse um diálogo. Nós não somos muito bons nessas coisas, em geral, no fim das palestras não há perguntas, etc. As pessoas têm muita vergonha, não é? Houve uma vez uma coisa que eu ouvia a grande cantora Birgit Nilsson, foi talvez o maior soprano wagneriano do século XX, dizer, ela era sueca, não é? E disse que os suecos que são muito envergonhados, mas é só durante o dia. Quando chega à noite já não tem vergonha nenhuma, principalmente em casa, no quarto. Eu também julgo isso, mas já tenho feito também conferências e palestras em Portugal à noite e a vergonha continua. Mas quer dizer, gostava de vos encorajar, de facto, a desafiarem com perguntas e isso tudo. Qual foi a minha ideia de escrever este livro? Quer dizer, na origem, de facto, nunca tinha escrito nenhum livro, do princípio ao fim, tinha contribuído para livros científicos, com capítulos, aquela coisa que qualquer cientista que se preze tem de fazer uma vez ou outra na sua vida, mas fazer assim um livro de raiz nunca tinha feito. E de facto isto teve uma origem concreta, que foi uma série de conferências que houve na Fundação Carlos Gulbenkian, aqui há quase 10 anos, em colaboração com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que era um ciclo de despertar para a ciência, em que pessoas de várias áreas iam falar para um auditório de pessoas jovens, estudantes de escolas secundárias ou gente já senior, etc., etc., a tentar, quer dizer, comunicar este bichinho, este amor, esta curiosidade por tudo quanto é ciência. E eu fui convidado a fazer uma dessas, na área da Química, e escolhi o tema, era o dia que nasceu a Química. Será que a gente pode dizer a Química nasceu no dia
14 de fevereiro de 1700 e tal. Porque os físicos têm um dia em que nasceu a física, não é? Portanto, fui à procura desse dia, etc. E fiz uma palestra à volta disso. As pessoas gostaram, depois tive de andar a repetir a palestra por vários sítios, em Portugal, em Porto Alegre, acho que não vim ao Porto. Faro, etc. Até fui a Funchal, isso tudo. E de cada vez, eu nunca repito uma palestra, é sempre tudo diferente. Por isso, às vezes convidam para ir falar sobre isso, e tal. Eu disse, não tenho tempo para preparar, mas não, é repetir aquilo que já ouvi, gostei, etc. E disse, não, isso não me interessa, porque já está feito. Eu só aceito uma coisa se for um desafio, se eu conseguir aprender também alguma coisa. Repetir aquilo que já sei não dá nada. E, portanto, quando cheguei ao fim de fazer mais de 6 conferências sobre o tema, pensei, tenho aqui material que dá para um livro de 100 páginas, 150 páginas. Claro que a Gulbenkian e a FCT publicaram conferências, são 20 páginas, etc., aquilo que eu tinha escrito, mas era só a conferência na Gulbenkian, não tinha o outro material todo, de maneira que resolvi começar a escrever um livro juntando aquilo tudo. E, para meu espanto, depois, aquelas 150 páginas deram estas 600 páginas. Claro que na altura dava aulas, havia investigação, estudou-se doutoramento, aquelas coisas, e estava, às vezes, tive uma vez mais de um ano sem pegar no livro. Depois escrevia uma noite mais 1 ou 2 páginas, às vezes uma semana conseguia escrever meia dúzia de páginas, depois estava 15 dias sem escrever e depois retomava. Para meu espanto, quer dizer, isto foi escrito, portanto, acidentalmente ao longo de 7 anos, mas não teve praticamente revisão nenhuma. Eu comecei na primeira página e acabei no fim. E depois, quando fui ler aquilo para entregar, não havia modificações, não havia, quer dizer, uma pequena correção aqui, introduzi mais uma linha acolá, mas saiu mais ou menos de um trago. Isso foi uma coisa que me deu bastante satisfação. É claro que, quando eu percebi que o livro ia ser grande, a minha preocupação foi: eu tenho de escrever um livro grande, ninguém vai pegar um livro de 600 páginas e começar do princípio e acabar no fim. Portanto, isto tem de ser um livro que se pode abrir em qualquer página e depois começar a ler. E fazer sentido sem ter lido para trás. No que respeita à massa, o carbono é o 4º elemento mais abundante no universo, com 0,5%, depois do hidrogênio, hélio e oxigênio. A crosta terrestre ocupa o 14º lugar, com uma percentagem de cerca de 0,18%. Em termos atómicos, as percentagens mudam para 0,05% e 0,31% para o universo e crosta terrestre, respectivamente. Mendeleev morreu de gripe a 2 de fevereiro de 1907, no novo calendário. O funeral, uma semana depois, foi uma manifestação nacional de pesar. Nessa noite, até as luzes de São Petersburgo se vestiram de luto, tapadas por panos pretos. Apegara-se uma das mentes mais brilhantes que a química conheceu. Eletrão, próton, neutrino e neutrão, mais as respectivas partículas de antimatéria, como o positrão, o antipróton, o antineutrino e o antineutrão. 4 a 4. O número mágico dos elementos gregos. 2 partículas pesadas, próton e neutrão, chamadas barioides. E 2 partículas leves, eletrão e neutrino, chamadas leptóides. Biomasse era justamente considerado um dos fundadores da química orgânica e chegaria mais tarde a senador e ministro da Agricultura e Comércio durante o Segundo Império. Vamos ver, quer dizer, abre-se isto e não é preciso saber tudo o que está para trás. E, ao mesmo tempo, a minha preocupação era, quando se começa um capítulo, que isso leve as pessoas a continuar. Por exemplo, 4. Uma descoberta simultânea. Falta aos 2 capítulos anteriores o coração, a que quis consagrar um capítulo, este mesmo. Refiro-me à descoberta do oxigênio. O assunto já foi referido, mas não foi glosado. Nos tempos de Boyle, poucos gases tinham sido identificados. Quando Cavendish morreu em 1810, o oxigênio já era conhecido há décadas e a teoria do flugido estava bem enterrada.
Black, 3 anos mais velho que Cavendish, também viveu a descoberta do oxigênio e acabou por se render às novas ideias de Lavoisier. Ou então o princípio de todos, que dá no fundo o título ao livro. Os sentidos dialogam e misturam-se. Ver e ouvir podem ser sinónimos. A 29 e 30 de abril de 1798, ouviu-se a luz. Aconteceu em Viena, no Palácio Schwarzenberg, durante o ensaio geral e estreia da oratória de Joseph Haydn, A Criação, sob a direção do compositor. A explosão coloral e sinfónica que acompanha as palavras Und es wird Licht e fez-se luz, foi recebida com uma trovoada de aplausos. O sexagenário Haydn regeu a orquestra moderna, isto é, com batuta, era uma novidade, e teve o respeitado mestre de capela imperial António Salieri ao piano. Mais tarde, ao tentar descrever o seu estado físico e mental durante a execução da partitura, recorreu à linguagem termodinâmica da época. E agora cito Haydn. Ora me sentia frígido como o gelo, ora a arder cheio de calor. E mais do que uma vez receei estar prestes a sofrer uma apoplexia. O sopro do jet, isto agora digo eu, flui muitas vezes entre uma fonte quente e uma fonte fria. E depois, no fim, no ensaio A História Natural da Vida Alemã, publicado em 1856, a romancista inglesa George Eliot afirma que, cito, a arte é a coisa mais próxima da vida. É um modo de ampliar a experiência e de alongar o contacto aos nossos semelhantes para além dos limites do nosso destino. O meu desejo é que este livro mostre que a ciência, irmã da arte, comanda gloriosamente a vida. Arte, ciência e vida são inseparáveis. E depois vêm os índices. Gostava, não sei se já querem fazer alguma pergunta e que eu refira alguma coisa, mas, aliás, faço essa pergunta já. Eu gostava, em relação ao número 4, então não partilha, não partilha da ideia do oriental. O número não é 4, até cristais de gelo tem um número oriental. Se tiver a paciência de ler o livro, verá que está cá tudo isso. Quer dizer, no fundo, porque eu mostro também que o 3 também é importante, o 6 também é importante, o 5 é muito importante, o 5 é a secção áurea, que mede a beleza, de certo modo. Se a gente olhar para o Parthenon, porque acha que aquilo que é uma obra-prima, aquele retângulo da frontaria do Parthenon é um retângulo áureo em que os lados do retângulo estão de acordo com a secção área. Portanto, isso vem do pentágono. Se a gente tiver o pentágono regular, se traçar uma diagonal, a relação da diagonal com um dos lados do pentágono também forma a secção área. O 7 é outro número, não é? Que é importante. Mas o 4 é absolutamente para a ciência de facto, para a ciência que é uma criação ocidental. O 4 é absolutamente extraordinário. Eu já mais recente, no ano internacional da Química, há 2 anos, fiz uma palestra na Gulbenkian em que mostrei isso. Eu fiz uma lista dos 4 que são importantes na nossa vida. Quer dizer, desde as 4 estações do ano, etc. Os 4 temperamentos, as 4 elementos de uma sinfonia, os quartetos de cordas e por aí fora, as quadras da poesia e depois as 4 forças, os 4 elementos, etc. por aí fora. De facto, quer dizer, a ideia pitagórica da construção do mundo é extraordinariamente apelativa. O Pitágoras dizia, quer dizer, basta contar até 4, temos tudo. O que é que ele queria dizer com isso? 1 mais 2, mais 3, mais 4, dá 4, 3, 7, e 2, 9 e 1, 10. Temos 10 que são os dedos da mão e é a base decimal, etc, etc. Por aí fora, portanto.
O 4 é um número mágico. Agora, talvez todos os números sejam mágicos. O que é preciso é ter a imaginação para... também é raiz de 2. Sim. Eu acho mais mágico ainda é a raiz de menos 1. O afastamento das colunas do Parthenon é a raiz de 2. Pois, está bem. Sim, sim. A razão do afastamento das colunas acho que está relacionada com raiz de 2. De alguma maneira. Mas veja esta história de números, depois haver os números irracionais e os números transcendentes, etc. É absolutamente fabulosa. Não é? Mais algum comentário? Sério? Fazer uma pergunta, porque já li alguma coisa às vezes. Não sei se atrás ou não. Penso que foi um artigo que me fez. Qual é a relação? Eu já não me lembro bem isto que disse, da maneira como expunha o assunto. A relação que há da termodinâmica, penso eu, com alguns conceitos da termodinâmica, como por exemplo a vaporização e o líquido-vapor, e a pintura renascentista. Essa agora. Não estou a ver qual é. Quer dizer, mas isso é um desafio para mim, não é? Eu era capaz de chegar lá. O que eu costumava fazer, já agora falou nos equilíbrios líquidos de vapor e nas chamadas mudanças de estado, quando dava isso nas aulas de química física ou termodinâmica, era ir pegar no Shakespeare. O Shakespeare é outra de grandes paixões da minha vida, porque acho, eu costumo dizer, as pessoas às vezes ficam assim admiradas, nunca houve um escritor maior, nem nunca haverá em nenhuma língua, por muitos séculos ou milénios que venham aí à frente. De facto, quer dizer, não sei porquê, quer dizer, mas de facto conhecia a alma humana como ninguém. E há uma frase, um dos grandes discursos do Hamlet, "Oh, that this too solid flesh would melt, thaw and resolve itself into a dew." E portanto eu citava isto, quer dizer, depois traduzia e tal, e depois analisávamos com aqui uma data de mudanças de Estado, não é? Isto é no final do século XVI. E portanto, isto depois ia daqui para o ponto do Orvalho, etc. Está lá o Deus, essas coisas todas que são importantes. Essa é outra das recomendações que eu dou às pessoas, quando ler Shakespeare, porque de facto, quando eu tenho, às vezes, como toda a gente, também passo os meus momentos maus, ou de depressão, ou com problemas, ou pessoais, ou familiares, ou profissionais e tudo isso. Quer dizer, depois lembro-me do Shakespeare, tenho as edições dele e tal, começo a ler aquilo e tudo se resolve. Está lá descrito e eu sei o que é que vai acontecer. Mas desculpe, essa das mudanças de estado e da pintura renascentista. Eu usava muito a pintura renascentista, era com a simetria, não é? Pois, meteria os grupos. E aliás, era um quadro que escolher. Mas, por exemplo, olhem, por exemplo, aqueles retratos da Nossa Senhora, aquelas Nossa Senhora com o Menino Jesus, e em geral está um terceiro personagem que é quase sempre o São João Batista. E aquilo forma sempre um triângulo, que está ali por trás daquilo, a Santíssima Trindade. A cabeça da Nossa Senhora, a cabeça do Menino Jesus e a cabeça de São João Batista. E depois há um sentido de circulação por meio daquele triângulo, portanto, que é um eixo de simetria ternária, não é? E é um sentido de circulação de rotação, porque a Nossa Senhora está a olhar para o Menino Jesus e o Menino Jesus está a olhar para São João Batista. Portanto, a gente lê aquilo assim. E depois ia com outras coisas. Não sei se conhecem aquela obra-prima do japonês do Hokusai, que é a grande onda em Okinawa, que é uma onda assim, que é uma onda de tsunami, toda enrolada e tal. Depois há aqui um barquinho e tal, uma coisinha com os pescadores e tal, e a gente olha para aquilo e vê que, coitados, vão morrer com certeza, porque não vão aguentar
com aquela onda, porque ainda é maior do que a onda que o sujeito no outro dia surfou na Nazaré. Estão a ver? E o que eu digo às pessoas é: vocês, nós ocidentais, somos incapazes de apreciar este quadro. Fica tudo a olhar para mim: mas isso não é bonito, é bonito. Porque ainda por cima a onda, aquilo parece que enrola, e portanto tem ali uma espécie de uma mola e de uma espiral, e depois falam na espiral e essas coisas todas. E eu depois explico porque é que nós não somos capazes de apreciar aquilo. Porque um japonês lê não é da esquerda para a direita, mas é da direita para a esquerda. Portanto, a visão do japonês, quando um japonês chega a qualquer lado, em vez de fazer assim, faz assim, não é? Porque está habituado a percorrer as coisas da direita para a esquerda. E, portanto, quando olha para isto, ele está aqui e vai apanhar com a onda em cima. Um ocidental está daqui, a onda já passou, já escapou. Eu acho que essas coisas de facto são importantes. E para nós é Eles não veem os quadros da mesma maneira que nós. Eles não veem os quadros. Claro que não. O quadro que nós vemos no canto superior esquerdo, temos tendência. Sim, pois não veem da mesma maneira. É por isso que a pintura oriental, nomeadamente a japonesa, tem uma concepção temporal de tempo. Pois outra coisa muito engraçada na pintura é, de facto, a ligação entre o tempo e o espaço. E a maneira como eles introduzem o tempo na pintura, muito antes dos ocidentais, que isso só acontece praticamente no século XX, com o cubismo e com os futuristas, é que eles têm aqueles, como é que se diz, scrolls, aquelas pinturas que se desenrolam, não é? E portanto, aquilo é a história toda, quer dizer, a desenrolar-se no espaço. Claro que isso apareceu um bocado também na pintura medieval. A gente vai ver aqueles grandes quadros, não é? Do século XIV e XV, sei lá, às vezes a história dos santos, em que aparecem várias cenas no mesmo quadro. O nascimento da Nossa Senhora, e depois a Nossa Senhora já mais crescidinha, e depois a Nossa Senhora na Anunciação, depois a Nossa Senhora com o Menino Jesus, ou o Santo Antão, as tentações de Santo Antão, lá na gruta e tal, e depois as várias tentações. Mas aquilo está um bocado caótico, ao passo que na pintura japonesa isso já aparece de uma maneira mais sistemática e mais linear. E nós aqui, agora, tenho que lembrar que temos a Ribeira Negra. Temos a quem? A Ribeira Negra, por exemplo. Sim. Que é uma sequência fantástica. Sim, mas é mais recente. Pois. A outra preocupação que tive com este livro é mostrar, de facto, que a ciência é feita por pessoas. E por homens e por mulheres. As mulheres ficaram um bocado na sombra. Por razões culturais e outras. E eu tentei sempre que era possível trazer, digamos, a mulher aqui para o primeiro plano, que teve, não só como colaboradora, às vezes, do marido, mas às vezes como cientistas individualmente. Claro que há aqueles casos muito conhecidos, da Madame Curie e de outras, mas isto são coisas já no século XX, mas mesmo no século XVIII e anteriores há muitas mulheres que são importantes. Depois os motores da ciência, aquilo que leva uma pessoa a interessar-se pela ciência, a curiosidade científica, tentar explicar como é que funciona a natureza. As razões podem ser as mais variadas, podem ser razões teológicas, religiosas, e no princípio era, quer dizer, queria-se perceber como é que a natureza, o mundo funciona, porque era uma maneira de, no fundo, dar graças a Deus pela sua obra maravilhosa. Mas depressa, e a partir, digamos, do século XVIII, com o Iluminismo, isto se transforma numa curiosidade intelectual e individual. E isso as pessoas eram capazes de arrostar com as coisas mais, com os obstáculos maiores, para perseguir, digamos, esse ideal e tentar perceber as coisas. Fez-me imensa impressão, não é? Bem, já sabia isso, mas nunca tinha pensado, não é? Mesmo em tempos de guerra, não é?
Quer dizer, os ingleses estavam em guerra com a França. Não é? Os ingleses atravessavam o canal para ir à França para falar com os seus congêneres franceses para perceberem coisas. O próprio Napoleão, em guerra com a Inglaterra, tinha uma medalha que resolveu instituir para premiar, digamos, os maiores contributos para a eletricidade e atribuía a medalha a um inglês, não é? Outra coisa que emocionou-me imenso, não é? Aquele desejo que a gente, principalmente gente nova, não é? Tinha de aprender e se dedicar à ciência, os sacrifícios que faziam. O caso do Mendeleev é absolutamente extraordinário, porque ele nasce numa Sibéria, não é? Uma família que, quer dizer, pode-se dizer para aquela altura que era de classe média, hoje diríamos que era classe pobre, baixa, com 12 ou 13 irmãos. O pai morre quando ele é miúdo, quer dizer, a mãe tem de se empregar numa fábrica para conseguir manter aquilo tudo, aquela gente toda, não é? A fábrica há uma explosão, a fábrica é destruída, a mãe perde o emprego, lá trabalha noite e dia para conseguir alimentar os filhos, percebe que o filho mais novo que tem uma dotes especiais e devia ir para a universidade. Na Sibéria não há nenhuma universidade, portanto, onde é que há? Não é? Em Moscovo, portanto, toca a ir para Moscovo para ver se o consegue matricular na universidade. Não havia comboios, não é? Portanto, vão a pé, vão de burro ou de cavalo, vão de carroça, vão de todos os meios de transporte. São 2000 e tal quilómetros, levam meses a lá chegar, chega à universidade em Moscou e é dito, não, do quê? De onde é? Da Sibéria? Não temos cota para a Sibéria, não houve ninguém da Sibéria que quisesse vir para a universidade. Temos cota, não sei o quê, para a Ucrânia e tal, e para aquilo. Sibéria nada. Portanto, toca a ir novamente para outro sítio onde havia a universidade, que era São Petersburgo, não é? Mais não sei quantos, 500 ou 600 quilómetros. Também mais um mês ou isso de caminho. Não? Viram que a senhora, pouco tempo depois, morreu de tuberculose, não é? Mas lá conseguiu matricular o filho na universidade. Não é? Caso de ingleses, quer dizer, por exemplo, a ciência desenvolve-se muito com a Revolução Industrial e as engenharias, principalmente, não é? E, portanto, há aquele núcleo fabuloso de gente que aparece ali na zona dos Midlands, no centro da Inglaterra, onde havia minas de carvão, onde havia minas de ferro, e, de facto, Deus Nosso Senhor, quando fez o mundo, fez as coisas muito bem, porque depois, onde pôs depósitos de carvão, em geral, também pôs depósitos de ferro, e, portanto, são umas coisas fundamentais para a emergência da Revolução Industrial. Porquê? Porque não existe ferro em estado nativo, existe cobre em estado nativo, existe ouro em estado nativo, as pessoas podem ir para as areias auríferas e andar ali a peneirar aquilo e ficar com umas pepitas, mas ferro não, então o minério é óxido, e o óxido não serve para nada, porque aquilo esfarela-se, etc. É preciso reduzir o óxido e o redutor é o carvão. Portanto, se a gente juntar carvão com óxido de ferro, com hematite ou qualquer coisa assim, depois obtém o ferro metálico, e depois o ferro metálico pode ser trabalhado, e agora temos ferro metálico, vamos substituir a madeira, que era tudo feito de madeira, as pontes eram de madeira, muitas casas eram de madeira, etc, etc, e vamos substituir a madeira pelo ferro, e portanto vamos poder construir coisas muito mais fortes e eficientes e duradouras. E portanto há aquela apetência pelas novas ciências e pelas novas técnicas, e depois há jovens que querem arranjar empregos nessas coisas e vão a pé durante 300 km para irem ter com o Sr. Watt, que era o tipo da máquina a vapor, e ver se lhes ensinavam umas coisas, etc. Não é? E isso para mim é uma lição. Claro que é progresso não ter de fazer isso. Mas quando a gente quer verdadeiramente uma coisa, temos de lutar por ela. Já tive falado mais. Mais questões? Diga.
Professor, eu nunca, confesso que nunca li o livro do professor, mas creio que abordará a química aplicada a tudo, ou seja, a tudo e a ciência. A minha pergunta ia no sentido de saber, se calhar abordará no livro, não sei, como é que o professor vê a química na espiritualidade, ou como antes já foi a alquimia, não é, que terá sido um dos primeiros momentos da química que aliava um bocado a parte da espiritualidade, e a partir do momento em que se separou as duas coisas e realmente a ciência evoluiu, se vê que isso é possível, porque a partir do momento em que se quebra um bocado alguns laços, começa-se a fazer algumas investigações que se calhar não vão tão à parte humana, que antes já existia. Sim, quer dizer, eu começo aqui até antes da alquimia, mas está aqui coberta a alquimia, a história da pedra filosofal, etc. E a pedra filosofal é um conceito muito bonito, aliás está ligado também ao conceito do grau, porque a ideia, no fundo, a súmula da pedra filosofal, no fundo, prometia transformar os metais em ouro, digamos, é qualquer coisa que existe, que nos pode tornar feliz, e que a gente ao longo da vida passa por ela e muitas vezes não a reconhece. Quando a gente tem aquela sensação, se eu naquela altura tenho dado um passo e tenho falado com ela e tal, tinha-me apaixonado nesse que era a minha vida. Não é? Isso é a pedra filosofal. Só mais tarde é que eu digo assim, olha, era aquela que era, mas olha, deixei passar a oportunidade. Ou se tivesse feito isto, tinha arranjado um emprego bestial e agora todo desempregado. Eu acho que na ciência, quer dizer, é uma das... Por acaso, quer dizer, há bocado o professor Joaquim Faria falou também dos limites da ciência, porque eu vou acabar um livro sobre os limites da ciência. Eu acho que um dos limites graves da ciência hoje em dia está ligeiramente minorado recentemente, mas é aquela ideia de que a ciência tem de servir para alguma coisa. Ou por outro, e a outra ideia de que se eu não conseguir mostrar que vou obter determinados resultados, eu não vou conseguir financiamento para as minhas ideias. E isso é extraordinariamente grave, porque todos nós sabemos que muitas vezes, quer dizer, descobrem-se coisas que não se sabe para que é que servem. Ou julga-se que aquilo não serve para nada. E, no entanto, podem ser extraordinariamente úteis. E depois há o fenómeno da serendipidade, não é? Quer dizer, que a gente está à procura de uma coisa e descobre outra que não era aquilo que andava a procurar e às vezes não liga a esta outra coisa, esta coisa é muito mais importante que a outra. Há aquela história que não se sabe se eu julgo que é verdadeira, não é? Do Faraday, que eu também venho aqui contar. O Faraday é um dos protagonistas do livro, não é? Já no fim da vida, não é? O Ministro das Finanças vai à Royal Institution visitar o Faraday, que eu não sei bem se ele iria, numas versões de biografias do Faraday, isto o Ministro das Finanças ia com o Primeiro-Ministro. Vejam lá o que era o Passos Coelho ir com o Vítor Gaspar visitar, ou falar com um grande cientista português. E o Faraday está a mostrar as coisas lá na Royal Institution, e o laboratório que fez as suas descobertas, a indução eletromagnética, o motor elétrico e tal. E acho que o Ministro das Finanças que lhe disse, de facto, sim, fez estas descobertas, coisas muito bonitas, mas é uma pena, você está a gastar o seu talento a investigar uma coisa que não serve para nada, porque é que não faz investigação aplicada. E o Faraday disse, então, isto não serve para nada, eu não sei se será o senhor, mas eu tenho a certeza que um dos seus sucessores vai arranjar muito dinheiro graças aos impostos sobre a eletricidade e ao custo da eletricidade. Portanto, se o tipo à partida porta ou limita muitas possibilidades de fazer ciência sobre uma coisa que a gente não sabe se aquilo irá dar ou não, eu acho que se está a matar
digamos, a melhor ciência. Eu lembro-me, eu ainda conheci o Jeff Wilkinson, que era professor de Química no Imperial College e ganhou o Prémio Nobel da Química pelos compostos organometálicos, aqueles compostos de tipo sandwich, não é? Assim, o biciclo entre dianil com os átomos metálicos de intermédio. Quando é que foi? Em 1900 e... acho que no princípio dos anos 70. Foi na altura em que o paradigma do financiamento da ciência começou a mudar. Até isso, tipo, era bom, era reconhecidamente como bom, o Estado financiava-lhe a investigação, não sabia o que devia sair dali. Depois começou a ser aquilo por projeto e tal, e dizer, eu vou fazer isto, porque isto é importante, porque isto vai dar aquilo, etc. Claro que se a pessoa sabe que aquilo que vai dar, quase não vale a pena estar a investigar, não é? E ele dizia, lembro-me de ler uma entrevista dele ao Sunday Times, não é? Ainda estava aqui, teria 60 e tal anos, com uma equipa boa, e disse, eu vejo-me feliz agora para financiar a minha investigação, quer dizer, porque as minhas ideias, quer dizer, são consideradas, mas isso não serve para nada e tal, e portanto era uma segunda ou terceira prioridade. E isto estava a acontecer com um prémio Nobel na altura, não é? Aliás, quer dizer, o meu amigo Roald Hoffman, que foi muito gentil e que escreveu um comentário sobre o livro, que ele lê português, que é o Prémio Nobel da Química, também me dizia isso aqui há 10 ou 20 anos, não é? Quer dizer, já tinha ganho o Prémio Nobel, e como ele é químico teórico aplicado, que é uma coisa engraçada, dizia, vejo-me feliz para avançar, tenho estas ideias de fazer estas moléculas e ver se é possível fazê-las e, portanto, concebê-las que terão estas propriedades extraordinárias, mas não posso garantir nada, etc. E não consigo financiamento. E isso, para mim, é grave. Portanto, o motivo principal tem de ser um motivo de curiosidade intelectual, espiritual, chame-lhe o que quiser, pode ser religiosa, pode ser estritamente científica, mas isso é fundamental. Claro que para a maior parte das pessoas depois tem de haver aquelas equipas que fazem os trabalhos de sábado, que é pegar nesses resultados novos e depois trabalhar aquilo e ver o que é que se pode fazer com aquilo. Mas na raiz da descoberta tem de haver liberdade. E essa liberdade científica perdeu-se, pelo menos no Ocidente. Essencialmente por causa das questões económicas, se calhar, não? Por um lado, sim, por outro lado, pela história do politicamente correto, não é? Quer ser tudo muito transparente, eu nunca percebi o que é isso, transparente. É tão transparente que não se vê. São os critérios objetivos, coisas que não podem ser objetivadas, não é? Mas isso vê-se também nos concursos para professor e nessas coisas todas. Eu passei a minha vida a lutar contra isso, não consegui nada. E na avaliação das pessoas, etc. Bem, agora também isso na avaliação das pessoas. 2 exemplos. Andou aí muito na imprensa, aqui há um mês ou 2, quer dizer, o facto, o funcionário, a pessoa, o cientista mais eficiente da BEA, da alemã, que era um português, o Lino Dias. Foi meu aluno, doutorou-se comigo. Não era um aluno brilhante, mas eu não acho que seja preciso ser um aluno brilhante e dedicado para se poder doutorar. Qualquer pessoa medianamente inteligente se pode doutorar. Estava interessado em doutorar-se, acho que teve minha média e lá conseguiu arredondar ao 14. Foi um problema para arranjar a bolsa, mas arranjou uma bolsa, doutorou-se e fez um belo doutoramento. Mas não queria seguir uma carreira académica, não tinha vocação para isso, queria ir para a indústria e tal. E eu disse, vai-te daqui embora. E assim foi, quer dizer, fui apresentar os resultados num congresso em Praga, e depois estava lá também um sujeito da BEA que tinha feito umas comunicações, depois eu trouxe contato com ele e tal, e o outro disse, a gente tem uns estágios de um ano e tal, pode ser pelo menos um estágio de um ano, pode ser que se concorrer ganhe. E assim foi aceito. Passado 4 meses já estavam a oferecer um lugar permanente no quadro, não é? E agora, 10 anos depois, é o funcionário mais eficiente. Agora dou-lhe outro exemplo. Eu ontem contei esse, não é? Com um colega meu, há uma aluna, a melhor aluna do curso, desse curso, queria-se doutorar. Tinha 18 e 19, com toda a gente, só comigo só teve aí 14 ou 15. Mas está bem, quer dizer,
E eu disse a esse meu colega que aceitou isso, olha, vais ter problemas porque ela é uma pessoa extremamente limitada. Lá estás tu e tal, veste 14 e tal, coitada, ela ficou muito traumatizada com isso, etc, etc. E tudo. Não, quer dizer, ela é boa aluna, porque madra daquilo, vê os exames todos dos últimos 10 anos de toda a gente, que aquelas coisas todas, aprende e é assim que se promove. Não, digas isso, ela é brilhante, tinha idade 19, etc. Está bem. Passado um ano ela desistiu, não era capaz de se doutorar, não tinha independência nenhuma, não é? Quer dizer, ela para misturar A com B ia perguntar, deito o A em cima do B, eu deito B em cima do A. Claro, isso no caso da água e do ácido sulfúrico é importante. Mas no caso da água e do sal não é importante. A gente pode pôr o sal na panela e deitar-lhe a água em cima ou vice-versa, não é? E não tinha, digamos, o bom senso para fazer isso. No final não falei nada. Não, mas há aqui umas histórias comoventes. E a outra coisa que eu tentei mostrar é como é que está tudo, de facto, relacionado. E como é que, numa dada altura, quer dizer, em qualquer altura que se pensa, não é? Um químico está a fazer uma coisa e o matemático está a fazer a mesma, e o pintor está a fazer a mesma coisa, e o escritor está a fazer exatamente a mesma coisa, e o fotógrafo também está a fazer a mesma coisa. E como isto acontece, não sei. Quer dizer, os alemães têm aquela expressão que é o Zeitgeist, que é o espírito dos tempos, que a gente, de certo modo, absorve do ar, não é? Pode ser que seja Deus, não sei, é uma maneira bonita de lá chegar. Mas, de facto, as coisas estão todas relacionadas. E depois a outra trama de relações pessoais e às vezes as intrigas e isso tudo também é absolutamente extraordinário. Eu, por exemplo, sempre tive uma grande admiração pelo Lavoisier. Não é o pai da química é o Boyle, Robert Boyle. E, de facto, a química nasceu no século XVII, mais ou menos, com a física nasceu com o Galileu, a química nasceu com o Boyle. Mas, de facto, o Lavoisier tem um gênio de perceber, juntar as pontas todas, que os outros já tinham mais ou menos pegado e explorado, e mostrado que aquilo formava, digamos, um todo único. De facto, é extraordinário perceber, nessa altura, e foi ele que percebeu, que a combustão viva, quando eu queimo carvão ou madeira, é a mesma coisa que a respiração, ok? Que é uma combinação com oxigênio. Isto é de facto um salto enorme, mas para uma pessoa deve ser uma pessoa absolutamente execrável, não é? Isto não lhe tiram o mérito. E depois há aquelas pessoas que são muito boas e que, de facto, também cientificamente que não prestam. E depois estas colaborações e a generosidade que havia também, e as invejas também, isso faz parte da ciência e ajuda-nos também a compreender porque é que às vezes se fazem determinadas descobertas e de outras vezes não. Eu acho que outro momento também crucial que marcou muito, a ciência mudou muito na segunda metade do século XX. E quanto a mim há duas coisas que são mais ou menos simultâneas. Uma é de facto o uso da bomba atómica em Hiroshima e Nagasaki, em que, como se costuma dizer, a ciência perdeu a sua inocência, embora eu sou daqueles que acho que justificava-se o uso da bomba naquelas circunstâncias e talvez isso evitasse, ou pelo menos evitou, muita coisa pior no meio século que se seguiu. E pouco tempo depois, quer dizer, uma descoberta sensacional e muito importante, que é da estrutura do ADN. Mas a história dessa descoberta e o comportamento do James Watson é bastante, não é? Quer dizer, do ponto de vista ético, perdeu-se toda a vergonha, não é? E ainda hoje estamos nisso. Aliás, em relação aos tais limites da ciência, que eu tenho estado a investigar e a estudar e a ler, aquilo que me faz mais impressão é, hoje em dia, por exemplo, é o problema da fraude, não é? Como é que está tudo contaminado ao nível mais alto do prémio Nobel, ao nível das melhores
das melhores instituições, das melhores revistas, o número de artigos na Nature e na Science que são retratados tem vindo a aumentar constantemente. E agora tiveram o caso da Ministra da Educação, a Sra. Chavan, na República Federal, quer dizer, que por um doutoramento feito há 26 anos, ou 27 anos, quase há 30 anos, em que ela de facto plagiou. E não é caso único. Em 2011, o Ministro da Defesa alemão também se teve de demitir porque também tinha copiado na sua tese do doutoramento. E as universidades retiram o grau. Mas, quer dizer, ele deixou de ser doutorado e as universidades alemãs onde ele se tinha formado, que acho que não era a Universidade de Bayreuth, tirou-lhe a licenciatura. A licenciatura foi bem feita. Mas na Alemanha a lei permite isso. E a pessoa não merece, por razões éticas, fica sem grau nenhum. Isto no caso da senhora Chavan não aconteceu porque ela não se tinha formado, não era doutora à portuguesa, não é? Mas não se formou, portanto não tinha um curso, mas podia-se doutorar, que acho muito bem. Aqui seria impossível, uma pessoa que não é licenciada a doutorar-se, mas isto são as peculiaridades nacionais. E acha que pensam mesmo em relação às artes ou não? Diga. Pensa mesmo em relação às artes? Claro que penso mesmo em relação às artes. Quando o dinheiro se mistura com a arte, ou quando o dinheiro se mistura com a ciência, como passam a ser milhões, não é? Há grandes problemas, de facto. As tentações são muitas. No caso de plágio, na tese, qual é a responsabilidade do professor, do orientador? Eu acho que o orientador tem também responsabilidade nisso, mas veja o que está a acontecer em Portugal. Eu conheço um caso, uma pessoa que está agora a fazer mestrado, tem 2 co-orientadores, um numa universidade, outra noutra, portuguesa, e no entanto a pessoa vive na Alemanha. E não está numa universidade, não é? Quer dizer, quantas coisas, e depois conheço casos de 3 orientadores, quando começa a diluir-se, depois ninguém é responsável, não é? Ao passo que eu acho. Mas esse problema é mais da cultura nacional, da falta de... Esse aí é o problema da cultura nacional. Sim, sim. Em termos relativos na Europa, que somos há poucos sítios do mundo, enfim, a situação poderá não ser tão negativa, mas um dos problemas da nossa cultura atual é a desresponsabilização, a diluição da responsabilização por causa do politicamente correto. Por causa do politicamente correto. Agora, permita-me, eu não queria fugir do tema da literatura e da arte e da música, liga sempre, mas voltando à questão dos financiamentos e da importantíssima questão da investigação, da curiosidade, da investigação por investigação, que dá resultados extraordinários. Já agora, permita-me, eu tenho uma frase há muito tempo que digo que a vida é largamente aquilo que nós conseguimos deterministicamente obter de acontecimentos estocásticos. Extraído subitamente, se não tivesse acontecido. É a tal pedra filosofal. Exatamente. Eu não estou certo que o valor absoluto do financiamento para a investigação de curiosidade tenha diminuído drasticamente. O que aumentou foi muito, a percentagem baixou. Sim. A percentagem baixou, claramente. Aumentou imenso nos últimos 30 anos. A dimensão de financiamento é claro, e também aumentou imenso e o número de investigadores. O número de investigadores, coisa loucos não é mau sentido. Não, sim, foi. Louco no bom sentido. Eu gosto de pessoas loucas. E, portanto, agora, pensa que a dita investigação de curiosidade, ou a dita investigação pela investigação, não quero chamar fundamental nem pura, sim. Tem muitas mais dificuldades hoje em termos de pessoas. Em termos relativos, tem. Não, tem havido uma correção agora não lembro exatamente o nome, mas, por exemplo, a União Europeia tem agora um programa para esse tipo de coisas. Mas é relativamente recente, não é? Exatamente. Quer dizer, a coisa começou, digamos, nos anos 70. Não é qualquer um que chega lá. Não é qualquer um que chega lá. É um verdadeiro cientista que tenha uma base muito forte que chega a esses financiamentos. Não são os outros.
E o que é o verdadeiro cientista, como base muito? Não, opa, uma pessoa que não esteja tão preocupada, não, nos termos que o professor disse, uma pessoa que não esteja tão preocupada em encontrar, digamos, a aplicação imediata, que é importantíssima também, mas não estou a dizer que não seja. Porque a nossa sociedade exige isso, não é? Se investe, exige que nós tenhamos a capacidade. É dinheiro dos contribuintes. Exatamente. Agora, de facto, era onde eu queria chegar, que há ainda fontes, talvez a palavra verdadeira não seja bem usada, não é? Mas admitamos, sim, em termos coloquiais disso, mas eventualmente não é bem usada. Mas um cientista que tenha mais preocupações de ciência do que não da aplicação imediata da ciência, não é? Encontra neste momento ainda alguma capacidade, embora seja recente. Já é o verdadeiro cientista, é a verdadeira curiosidade. A verdadeira curiosidade. Não, mas as regras, eu tive a oportunidade de estar a ver isso, às vezes são disparatadas, porque quer-se saber quantos artigos é que isto vai dar, quer dizer, chega-se a perguntar, quer dizer, qual é a percentagem dos sexos, quer dizer, quantos rapazes ou raparigas vão estar envolvidas antes de ainda estar, quer dizer, a pessoa não sabe se vai ter dinheiro para aquele projeto, e depois se vai ter estudantes e quem é que vai concorrer, etc., aquelas coisas todas, e não se pode estar a dizer, vamos ter 40% de homens e 60% de mulheres, não é? Eu acho que é terrível. Aliás, isto passou também, é uma das coisas que passou para as humanidades, não é? E para as chamadas ciências sociais, que têm tanta ciência como eu tenho. É terrível, porque tudo tem de ser quantificado, que é para ser objetivo. E há coisas que não podem ser quantificadas. Não se pode pôr um número aqui, e não se deve pôr um número aqui. Não é não se poder pôr, é que não se deve pôr um número aqui. Isso é, e como depois nas ciências humanas, a complicação da linguagem, não é? Porque há aquela ideia. Se eu escrever isto de uma maneira que ninguém percebe, sou um tipo bestial. Sou elite, sou eu, é que percebo, sou o maior do mundo, não é? Ora, eu passei uma vida, os alunos queixavam-se que as minhas áreas eram muito abstratas. Eu dava um semestre inteiro de mecânica estatística, não é? Mecânica estatística não é ser uma coisa para que se veja, não é? Então, aquelas coisas, o grande canónico, o ensemble e outras coisas do género. Aliás, é uma coisa curiosa, porque eu lembro quando fui para Cornell, pela primeira vez, fui dar um seminário de termodinâmica avançada, que era só para os alunos da pós-graduação. E depois havia um outro seminário de mecânica estatística do professor Van Lieben, que é ainda vivo e famosíssimo, em que convidava-se as pessoas para fazerem seminários, eram de mecânica estatística, que era matematizado ao máximo, não se podia escrever nada no quadro, nem mostrar, portanto era só de boca e com as mãos. E aquilo era um desafio. Havia gente que recusava, não é? Grandes cientistas recusavam, não sou capaz de falar sobre as minhas coisas, por exemplo, não posso escrever uma equação, não posso mostrar uma equação, aquilo é tudo com equações, como é que eu vou dizer? Tinha-se usar a imaginação. Eu achava aquilo uma coisa deliciosa, porque eu já costumava no técnico, não é? Quando chegava à primavera, vinha dar as aulas para o jardim. Não havia quadro, como é evidente, estávamos sentados na relva, os alunos à volta, ficava tudo, o que é isto? Eu também dava as equações com as mãos e tentava passar essa mensagem. Aliás, o meu interesse em relacionar as ciências e as artes vem dessas preocupações pedagógicas. Como eles achavam aquilo muito abstrato e maçudo, etc., quando eu mostrava as relações com um livro, e levava um livro, e lia um bocado, lia uma poesia, tocava, levavam giradiscos, etc. Chegava a levar os giradiscos nos tempos dos giradiscos, dos LPs. Ele punha aqui, agora estão a ver como o Wagner fez isto, vejam aqui isto, chama-se uma modulação. É exatamente aqui, este passo aqui nesta demonstração, ele está a fazer a mesma coisa. Era para tornar, e de facto as pessoas acho que eu gostavam, não digo todas, havia sempre aquelas que detestavam, mas isto sai do exame, não é? Mas está bem, mas havia outras que gostavam e ficavam a pensar, porque eu acho que a pessoa vai para a universidade não é para aprender isto ou aquilo, é só uma coisa que é aprender a pensar, a descobrir, a inovar, a imaginar, isso é que é importante. Outro exercício que eu dava era,
Isso dava sempre, em quase todos os cursos, não é? Peguem duas coisas que estão aqui. Dizer, isto, pronto. E agora pode ser isto, não é? Agora vou escrever um ensaio, uma página, e têm 20 minutos para fazer, aqui na aula, sobre as semelhanças entre isto e isto. Não é as diferenças toda a gente sabe ver. Agora, as semelhanças é que são importantes. As associações de coisas diferentes. A universalização de tudo. É claro que as pessoas ao princípio reagiam, pá. Não sou capaz, então não há nada, então tenho de ser capaz, então. Tenho de escrever uma página sobre isso. E depois, às vezes, no fim do semestre, voltava ao mesmo exercício. Então já eram capazes de fazer, Isso é que é importante. Mas isto é um velho a falar. Obrigado. E Paulo, muito bem. Queria agradecer a todos que vieram hoje aqui ao nosso leitura. Acho que ia dar a palavra à doutora Ana, que ela teria. Não. Então era só para dizer que acho que chegámos, infelizmente, ao fim desta sessão. Agradecer a todos a presença.